Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos recuar no tempo, literalmente até 1944, para mergulhar num clássico absoluto do cinema. Um filme que fez muito mais do que apenas entreter as massas. Tem como título À Meio Luz, ou Gaslight, no original. E acreditem, foi esta obra que deu origem a uma daquelas palavras que hoje em dia está em todo o lado. Domina as nossas conversas culturais e políticas de fio a pavio. Pois é, estamos a falar de um thriller psicológico com um impacto tão grande que alterou para sempre o nosso vocabulário e a forma como percebemos a manipulação humana. Vamos a isto? E o nosso roteiro para hoje é super simples. Vamos ver. 1. O significado de gaslighting. 2. O enredo de manipulação. 3. A construção do medo. 4. O contraste incrível dos bastidores. E, por fim, 5. O legado de À Meia Luz. Rápido e direto ao assunto. Secção 1. O significado de gaslighting. Da tela para o vocabulário moderno. Então, antes de irmos às raízes históricas deste conceito na ficção, temos mesmo de perceber o que significa, na prática, este termo que ouvimos repetidamente hoje em dia. Atenção a esta definição, porque é o ponto central de tudo isto. O gaslighting não é de todo uma mentirinha inocente ou um simples engano. Estamos a falar de uma forma de manipulação psicológica brutal, um método muito direcionado de abuso emocional. Um processo tão calculado que, passo a passo, vai destruindo completamente a confiança que uma pessoa tem nos seus próprios sentidos. Quem é alvo disto é levado a acreditar que está a perder o controle sobre a realidade, duvidando de tudo, até da própria sanidade mental. É assustadoramente eficaz e devastador. Mas de onde é que isto veio? Bem, se olharmos para a linha do tempo, a história começou lá atrás, em 1938, com uma peça de teatro escrita por Patrick Hamilton. O sucesso foi de tal ordem que logo em 1940 tivemos uma adaptação britânica para cinema. Mas o grande momento, aquele autêntico ponto de viragem, aconteceu em 1944. Foi aqui que o realizador George Cukor lançou a versão americana de À Meia Luz, protagonizada pela incrível Ingrid Bergman e pelo Charles Boyer. E foi exatamente esta versão que foi um estrondo mundial, que agarrou no conceito e o cravou de pedra e cal no nosso léxico moderno. Passamos assim para a secção 2. O enredo de manipulação. A Armadilha de Gregory Anton. Vamos lá mergulhar na história do filme de 1944 para ver de perto como é que esta tática de manipulação ganha vida de forma tão brilhante no ecrã. Imagine o seguinte cenário. Número 9 de Sorenton Square. É uma moradia londrina chiquérrima que tinha tudo para ser um lar incrível, mas em vez disso, transforma-se numa verdadeira gaiola claustrofóbica de trauma e engano. É para aqui que a Paula, a nossa protagonista que já carrega os seus próprios fantasmas, é levada pelo seu novo marido, o Gregory, logo a seguir a um romance apaixonado e super rápido em Itália. E o detalhe mais macabro disto tudo? Esta é a mesmíssima casa onde a tia de Paula, uma cantora famosa, foi assassinada anos antes. O Gregory insiste na mudança com a desculpa esfarrapada de ajudar a Paula a ultrapassar o passado. Mas as intenções dele são muito mais obscuras. E é aqui que o plano dele entra em ação, de uma forma incrivelmente fria. Os passos são sistemáticos. Ele começa a isolar a Paula do mundo exterior, cortando-lhe as asas. Depois, esconde pequenos objetos pela casa e acusa-a de os ter roubado, plantando a semente de que ela é cleptomaníaca. Como se isso não bastasse, ele questiona a toda a hora a memória dela e proíbe categoricamente qualquer tipo de visitas ao aliados. E claro, ele tranca o sótão. Um sótão de onde, curiosamente, começam a surgir barulhos assustadores. O objetivo de todo este teatro, levar a pobre mulher à loucura absoluta. Há um momento destacado nas nossas fontes que gela o sangue. A Paula, que está completamente aterrorizada com os ruídos da casa e já nem consegue confiar na própria sombra, implora ao Gregory que não a deixe sozinha numa daquelas noites aflitivas. E a resposta dele? A citação diz: sem dizer uma palavra, Gregory coloca a sua cartola e sai. Reparem bem na frieza. Este abandono emocional, esta retirada de qualquer tipo de compaixão no pico do desespero dela, é usada como uma autêntica arma. Ele abandona a sua sorte, alimentando ainda mais o pânico. O que nos leva à seção 3, a construção do medo, a atmosfera visual e emocional. Porque um argumento bem escrito é espetacular, claro, mas o modo como o filme é construído visualmente, isso multiplica o terror a um nível completamente diferente. Neste filme, o próprio cenário atua quase como um vilão. Estamos em pleno noir gótico. Pensem em cortinas super pesadas, corredores absolutamente mergulhados na escuridão e sombras que quase asfixiam as personagens. A câmara prende quem está a assistir exatamente no mesmo pesadelo e na mesma sensação claustrofóbica da Paula. O silêncio na casa é tal que até assusta, sendo quebrado apenas por pequenos ruídos perturbadores como aqueles passos no andar de cima, que tornam o ambiente num autêntico sufoco.
que depois temos este contraste absolutamente brilhante, a implicação de violência contra a violência física real. O Gregory tem uma presença física super dominante. Ele paira sobre a Paula, criando aquela tensão gigantesca de que pode atacá-la a qualquer milésimo de segundo. Mas sabem que mais? 0 golpes. Ele nunca lhe toca de forma violenta. E essa decisão mantém o público num sobressalto constante, provando, sem margem para dúvidas, que a tortura psicológica pode ser tão angustiante e assistir como qualquer agressão física. É impossível dissecar esta obra sem falarmos da atuação avassaladora da Ingrid Bergman, que até lhe garantiu um merecido Oscar. Olhem bem para o relato de uma das análises da obra. Se fechar os olhos, ainda consigo ver Paula naquele quarto, os seus olhos esbugalhados para o teto enquanto a luz a gás cintila. Aquela luz a gás, o tal gaslight do quarto dela, vai perdendo intensidade de forma inexplicável sempre que o Gregory sai, e ele insiste vezes, sem conta, que é tudo imaginação dela. Aquela luz a pescar torna-se metáfora visual do colapso mental da Paula, e a vulnerabilidade naqueles olhos capta isso na perfeição. Avançando para a secção 4. O contraste dos bastidores, a realidade por trás das câmaras. Vamos fazer aqui uma pequena pausa na tensão e olhar para trás da cortina, porque a realidade é de facto surpreendente e até bastante acolhedora. É que a dissonância entre a ficção e a realidade é incrivelmente curiosa. Vejam bem, no ecrã temos um pesadelo sufocante, cheio de crueldade e tortura mental com o Charles Boyer no papel de Gregory. Mas fora do ecrã, a realidade era completamente o oposto. O cenário do filme transbordava alegria e bondade. O Charles Boyer era conhecido por ser um homem excepcionalmente gentil. Durante a produção deste thriller pesadíssimo, ele foi pai pela primeira vez e passava o tempo todo a ligar para a esposa para garantir que estava tudo bem. O seu lado humano era tão grande quanto a crueldade da sua personagem. Há pormenores no cenário que são simplesmente deliciosos. Para impor o seu domínio assustador, o Gregory tinha de parecer mais alto que a Paula. Mas na vida real, o Boyer e a Bergman mediam exatamente o mesmo. Solução? O Boyer punha-se em cima de caixas de madeira em várias cenas. E claro, as caixas eram chutadas acidentalmente durante os ensaios. O realizador, George Cukor, adorava manter o ambiente descontraído. Até chegaram a parar as filmagens para celebrar o 18º aniversário da icónica Angela Lansbury, que fez logo no seu filme de estreia a insolente criada Nancy. E chegamos à nossa última secção, a secção 5, o legado de À Meia Luz, da ficção à política moderna. Vamos perceber, afinal, como é que esta história da década de 40 molda o nosso mundo e os discursos em que participamos nos dias de hoje. Primeiro, o filme apresenta um tom marcadamente feminista que continua super atual. Aquilo é que podemos chamar de a armadilha patriarcal. Reparem nisto. A Paula está rodeada de outras mulheres. A criada, a governante com problemas de audição e até uma vizinha cusca. Mas devido ao domínio opressivo do marido, que tem todo o poder institucional em casa, todas estas mulheres ficam impotentes. Não a conseguem ajudar porque a simples figura de autoridade masculina do Gregory anula e silencia qualquer tentativa de solidariedade feminina. Mas, como toda a boa história, há justiça no final. A realidade de Paula acaba por ser validada com a ajuda do inspetor, e isso leva-nos a um clímax tremendo. Esta citação capta bem a essência. A transformação de Paula de uma mulher assustada e confusa em alguém que recuperou a sua agência é incrivelmente catártica. E é mesmo. Na reta final, a Paula, já ciente de toda a verdade, confrontou o abusador amarrado e, de forma genial, usa as mentiras que ele lhe contou contra ele próprio, alegando que está demasiado louca para o soltar. É uma vingança brilhante. E como é que usamos o termo hoje em dia? Bom, o gaslighting saltou da esfera doméstico direto para o combate público. Analisando isto de um ponto de vista completamente imparcial, vemos o termo ser disparado por todas as fações. A esquerda política acusa frequentemente líderes conservadores de fazerem gaslighting aos seus apoiantes, já a direita política usa a mesma palavra para acusar os grandes meios de comunicação de enganarem os cidadãos. Basicamente, tornou-se a acusação número 1 para descrever manipulação psicológica em massa. Venha ela de onde vier. Isso traz-nos a uma grande questão. No filme, quem vê de fora percebe rápido que o Gregory está a mentir. O verdadeiro mistério não é se ele está a manipular a esposa, mas sim porquê. Quais os motivos ocultos. E, incrivelmente, essa é a mesma dinâmica hoje em dia com o ceticismo na política e nas notícias. Para quem sente que está a sofrer de gaslighting, a dúvida já nem é tanto constatar o engano, o enigma moderno é tentar desvendar os interesses e motivos que se escondem por trás das cortinas de fumo. Quem está a lucrar com a mentira? E, para fechar em grande, fica esta provocação final. À luz do que dissecamos hoje sobre a mestria desta tática no título À Meia Luz, pensem lá nisto. Quantas narrativas do nosso dia-a-dia, no trabalho, nas nossas relações pessoais ou até no jornal que lemos ao pequeno almoço, quantas dessas não são silenciosamente construídas e sustentadas por gaslighting? Uma autêntica arma invisível que domina mentes sem deixar nodas negras. Observem bem as luzes à vossa volta, confiem na vossa própria percepção e nunca deixem ninguém reescrever a vossa realidade.
Fiquem bem e até à próxima análise.